Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar o estudo de Lucas, agora capítulo 9, falando a respeito de quem é Jesus nos evangelhos e também de uma forma especial do reino de Deus que é pregado, que é anunciado por Jesus, ao qual também ele envia os apóstolos para pregar o evangelho do reino de Deus. Vamos ver o que significa isto. Agora, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então Jesus vai pregar o evangelho aos pobres, aos que estão oprimidos, aos que estão sofrendo. E então Lucas 9 vai estar determinando que os apóstolos, esses discípulos, esses 12 discípulos mais próximos de Jesus, vão ter autoridade justamente sobre todos os demônios. Para, então, a implantação do reino de Deus, para que ele chegue, para que venha a nós o vosso reino, para que o reino de Deus venha até nós, é necessário que esse poder dos demônios, poder das trevas, seja dissipado, seja derrubado, destruído, para que as pessoas sejam libertas. Elas vão ter que sair do império do mal, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus, o reino de Deus. Então, essa é a missão: é alcançar o pobre, é alcançar o oprimido, alcançar o que está abandonado, excluído, esquecido pela religião, pelas doutrinas de homens que excluem o que sofre, excluir o que está oprimido pelo diabo. Não vencem o diabo, não vencem o mal, e quem cai nas garras do diabo, do mal, fica lá. É esquecido, é abandonado pelos irmãos que vão ao templo, que vão à festa, vão ao banquete, vão à celebração, vão comer e beber, e os que caíram, os que pecaram, os que estão sob o domínio de demônios, estes são abandonados. Estes atrapalham o convívio, a festa. Jesus então vem para estes que estão abandonados. Por isso ele dá autoridade aos discípulos sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Constantemente Jesus, a palavra de Deus, Lucas, liga a questão dos demônios com a questão de enfermidades. Há momentos que não são, há outras situações, mas em grande parte do texto de Lucas, dos evangelhos, inclusive, dos demais, há essa ligação de autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem a enfermidade de pessoas endemoniadas. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, pregar o reino de Deus é anunciar a alegria da mensagem de que essas pessoas que estão dominadas pelo reino das trevas, dos demônios, vão passar novamente para a descendência de Abraão, para poder guardar a lei, obedecer os mandamentos, andar de acordo com a palavra de Deus. Então são recebidos de volta em casa. Quando, por exemplo, o filho pródigo vai voltar para casa, ele se humilha, ele confessa, se arrepende do mal, pequei contra o pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Então, realmente, desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu as orientações do pai, abandonou o amor de Deus, abandonou o amor da família, do pai. Então, ele retorna para casa. Então, ele volta para o reino de Deus. Ele ali se reconcilia, faz a paz. A paz é voltar para casa, tem o banquete para o filho pródigo, tem a festa que o filho mais velho não gosta, não quer participar, representa aqui os judeus, todos aqueles que rejeitam o evangelho para o pobre, para o que está oprimido, para o liberto, para o que estava caído, não querem aceitar esses irmãos de volta para casa, mas o evangelho vai criar essa paz, vai trazer de volta. Se vai voltar para a casa do pai, ele agora vai se submeter ao pai, obedecer ao pai, vai trabalhar para o pai, então vai guardar a lei, vai guardar os mandamentos. Jesus mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é voltar para casa para reconciliar-se através do evangelho,
e voltar ao reino de Deus, voltar à obediência à palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, agora reconciliado com Deus, é ter esse direito de obedecer a palavra, direito de estar na presença de Deus, andando em justiça, em verdade, que são a base do trono de Deus, justiça e juízo, uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas também uma vida de festa, de louvor, de adoração, da presença de Deus, de banquete contínuo, da maior alegria da face da terra, que é estar no reino de Deus. Então, o reino de Deus é o reino da reconciliação. E nós já entramos no reino de Deus pela obediência, pela palavra e pelo batismo com o Espírito Santo. Então, quando Jesus vai anunciar o reino de Deus está próximo, é chegado a vós, é o reino da vontade de Deus, do controle de Deus, do domínio de Deus, de obedecer a Deus. E essa promessa se cumpre com o batismo com o Espírito Santo, quando ele nos dá um novo coração e um novo espírito. E o Espírito vai escrever a lei de Deus no nosso coração. Aquela lei que foi escrita em tábuas de pedra e pela mente, pela letra, o homem não conseguia guardar, obedecer, Cristo vem nos ensinar tudo e nos dá poder para praticar essa palavra. Isso realmente é real, é verdadeiro. Então nós vamos ver aqui em Lucas 9 que quando nós falamos do reino de Deus, ele é real e verdadeiro através do poder do batismo com o Espírito Santo, que vem pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus. Então, por essa palavra da fé, por esse propósito de obedecer a Deus, de guardar a sua palavra, Deus se agrada deste propósito e nos batiza com o Espírito Santo, nos dá poder para praticar, para guardar a palavra e ainda para ensinar, pregar essa palavra ao mundo todo, até os confins da terra. Versículo 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Então aqui a orientação que ele estava dando para os seus discípulos, seus 12 discípulos, quando foram enviados a pregar o reino de Deus, anunciar essa reconciliação, anunciar o banquete, a festa, a salvação, o poder voltar para a presença de Deus, para o reino de Deus, para a casa do Pai, para todas as promessas de Abraão também passarem a ser de todos estes que ouvirem o Evangelho e voltarem ao propósito de obedecer a Deus. A porta está aberta, a porta da graça, para o banquete da salvação, da vida eterna, da obediência à lei, aos mandamentos, à Torá, a palavra de Deus, realmente o Evangelho que faz a paz entre o judeu, desde Abraão, descendente de Abraão, até o gentio que agora também está junto pelo Evangelho que nos une. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Jesus até deu aqui um ministério em que eles não teriam a dificuldade financeira do patrocínio da evangelização, da pregação do reino de Deus que eles teriam que fazer. Porque onde eles chegassem, eles teriam que pedir. Em qualquer casa em que entrasse, ficar ali, de lá saireis. Vão ficar em uma casa e eles terão que vos alimentar, dar o que for necessário, o pão, o dinheiro para suas necessidades, para a sobrevivência, subsistência, enquanto vocês estiverem ali naquela cidade anunciando o reino de Deus para os pobres, para os oprimidos, para os que vão sendo libertos. Vai haver uma obra, sinais e maravilhas vão acontecer, as pessoas vão crer. Quem crer verá a glória de Deus. Então o poder de Deus vai acompanhar esses discípulos. Então alguém vai ter que receber, alguém da cidade, a cidade vai ter que se prontificar a vos sustentar durante o período que estiveres ali, e se não, vocês sacudam o pó dos vossos pés em testemunho contra essa cidade que não prover a sua necessidade. Versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia, uma notícia de restauração, de reconciliação com Deus, de volta para Deus. Então, de misericórdia, de cura, de libertação do mal, de perdão, de redenção. Se você falou alguma coisa errada,
isso será apagado, será perdoado, será justificado. Vamos mostrar que você falhou, mas que Deus está te dando outra chance. Então venha, você será batizado com o Espírito Santo e você vai ter poder para viver uma nova vida. Vai conseguir guardar a palavra de Deus e viver uma vida que agrada a Deus. E vai saber qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos de Deus. Você vai conhecer, você vai entender quais são corretamente o que agrada a Deus, o que desagrada. Você vai receber poder pelo Espírito Santo que vem morar em você para você fazer o que agrada a Deus. Falar o que agrada a Deus, viver da forma que agrada a Deus e ainda pregar, ensinar para todos o que você tem aprendido diretamente do Espírito Santo, para que todos também venham a ser batizados com o Espírito Santo e todos terem o poder de Deus para praticar a palavra de Deus, para obedecer a Deus e para ensinar aos demais num processo de discipulado. Versículo 7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido. Então tinha essa ideia de que Elias não havia morrido, havia subido num carro de fogo e Elias retornaria, assim como Moisés. E seria como João. Jesus disse em algum momento a respeito disso, nós vamos tratar daqui a pouco, nós teremos os textos sobre essa questão de Elias, Moisés, Monte da Transfiguração e também o ministério de João Batista comparado a Elias. Herodes estava confuso, Herodes estava em dúvida se Jesus seria João Batista ou não. Versículo 8. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Então a ideia do povo com uma fé incoerente, uma fé limitada e ao mesmo tempo ousada de afirmar coisas sem conhecimento, sem experiência. Então falavam coisas que não eram corretas, que não era nada disso, não era um dos profetas antigos que havia ressuscitado. Jesus realmente trazia a novidade de Deus, o próprio Filho. Deus já havia mandado os profetas, falado anteriormente através dos profetas, e agora estava falando ali com a própria presença do seu Filho, Jesus, o Messias, conosco. Versículo 9. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo, mas não conseguia, não tinha como, porque Jesus não ficava em um lugar só, não foi procurar Herodes. Talvez Herodes não se humilhasse a ponto de sair pelas ruas da Galiléia, da Judéia, de Samaria, por onde Jesus andava. Então Jesus estava sempre de um lugar para o outro, e assim Herodes não teve essa oportunidade de ter esse encontro com Jesus e queria conversar com Jesus para observar alguma semelhança no ministério de Jesus e João Batista. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então Jesus realmente saía da visão do foco dos que lhe poderiam prender, do próprio Herodes, das autoridades, alguns sacerdotes, alguns que já queriam prendê-lo e matá-lo, porque ele tinha uma missão, ele queria passar por todas as cidades de Israel antes de terminar em Jerusalém, onde aí sim ele sabia que seria condenado, preso, humilhado e morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. Então ele ia para lugares desertos, ele ia com os seus discípulos para várias cidades, e assim as autoridades ficavam lá no centro da cidade, no seu palácio, não tinham tanta mobilidade quanto Jesus, que se humilhava, ia ao monte, ia ao deserto, ia à beira do mar, ia para Betsaida, para um lugar deserto, uma cidade afastada, e com isso Jesus saía do foco dos que já estavam lhe perseguindo para condená-lo. Versículo 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então a multidão ia atrás de Jesus pelo pão, pela festa, pela alegria, pela celebração,
pelo vinho, pela forma como os discípulos se amavam, se comportavam. Isso atraía a multidão. E também porque ele curava os enfermos, os que tinham alguma necessidade, e falava-lhes do reino de Deus, que este reino seria especial para eles, para os pobres, para os abandonados, para os esquecidos da sociedade, para os desprezados, para os excluídos do culto, do templo. Jesus então veio para eles. Então essa multidão se identificava com o reino de Deus e Jesus chamava para o reino de Deus. Essa multidão vai se escandalizar com a perseguição de Jesus, com a sua morte, com a sua condenação. Então não vão entender aquele momento. Mas em seguida, após a sua ressurreição, novamente a multidão vai seguir a Jesus. E quando os apóstolos se reúnem para a ceia, para o vinho, para a festa, para a alegria, novamente a multidão está junto com Jesus. Então, nesse momento aqui, versículo 11, Lucas 9, não é nada negativo. A multidão os seguiu, ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Jesus recebia com alegria a multidão. Muitas vezes, ao ler este texto, muitos menosprezam a questão da multidão. Não quero ser mais um na multidão. A multidão seguia Jesus como algo negativo. Mas Jesus não. Jesus os recebia e dizia: é para vocês, o reino de Deus é de vocês. É dessa multidão de pessoas carentes, de pessoas que não são convidadas para as festas, nos palácios, das pessoas religiosas, das pessoas ricas. Então é mesmo para o pobre. Jesus veio mesmo para o pobre, pregar o evangelho ao pobre. Então essa multidão era a multidão alvo para ele falar do reino de Deus. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então com toda a paciência, todo o amor, toda a dedicação do público-alvo. Ele realmente veio para o pecador, veio para o que se havia perdido. E esta multidão. E essa multidão segue a festa, segue a alegria, segue aquele que os recebe bem e os convida para cear, para participar do banquete, e diz que a porta da graça é para todos, é para o pecador, para os maiores pecadores. Essa é a missão de Jesus, deve ser também a missão dos que o seguem. Os cristãos é alcançar o perdido, o que está abandonado, o que está excluído, o pobre, o necessitado. Versículo de número 12 diz assim: e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, realmente, essa multidão estava bem recebida por Jesus, e Jesus, cuidando dessa multidão, junto com os seus discípulos, que é realmente o alvo da sua missão, ele veio para eles, está com eles, está no lugar deles, está num lugar amplo para que eles possam chegar. São quase 5.000 homens, é aproximadamente aquela conversão inicial da pregação de Pedro no Pentecostes, 3.000, em outra ocasião 2.000, então aproximadamente a mesma multidão que vai seguir depois da ressurreição de Jesus, depois do batismo com o Espírito Santo. Então a promessa do reino de Deus, essa promessa do pobre, do necessitado, serem recebidos, acolhidos, fazerem parte do reino de Deus, que obedece a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que anda em justiça. Não é de qualquer maneira. Não é uma multidão que está sem compromisso com Deus. É uma multidão batizada com o Espírito Santo. É uma multidão realmente transformada, que está no reino de Deus, que obedece a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Deus, porque os céus
se relacionam com a terra através de mandamentos. Os céus dominam sobre a terra. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus prevalece. Deus, quando fala, Deus ordena. Vem ordem do céu, mandamento de Deus, e nós temos que guardar os mandamentos. Jesus mesmo vai dizer que o novo mandamento vos dou, e que nós temos que guardar os mandamentos de Jesus. O novo mandamento. Então todo o relacionamento do céu, Jesus veio do céu. Então ele dá mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O novo mandamento do amor. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.